Pai Santo, Deus de amor, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. E como somos gratos a Ti, ó Deus. Gratos ao Senhor por Ti mesmo, por Tua bondade, por Teu cuidado para com cada um de nós. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos na Tua casa, de podermos Te cultuar, de podermos orar ao Senhor, entoar louvores como expressão da nossa adoração e amor ao Senhor, de podermos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que testemunha em favor de Ti, a Tua palavra, ó Pai, que revela quem Tu és, que traz alimento para a nossa alma, que nos fortalece. Nós Te louvamos, ó Deus. O Senhor tem sido bondoso para conosco e tem provido os meios para que nós possamos estar fortalecidos em Ti. Nesse momento de leitura da palavra, nós clamamos por Tua ação em nosso favor, trazendo-nos a compreensão. E pedimos também para que o Teu Espírito Santo nos ministre, nos livre das distrações. Ajude, Senhor, para que essa palavra lançada nessa noite, ela encontre uma boa terra nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, dos demônios que muitas vezes, após a semente da palavra ser lançada, vem para roubar a palavra, para que ela não faça efeito nas nossas vidas, Senhor. Mas que o Senhor nos abençoe e que essa boa palavra, a boa palavra do Senhor, ela frutifique nas nossas vidas para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias lá em 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro. Vamos ler capítulo 4, a partir do verso 12. 1 Pedro 4, nós vamos ler do verso 12 ao 19. E vamos falar sobre o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo. 1 Pedro 4, 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Meus irmãos, quando vocês leem essa primeira epístola de Pedro, vocês precisam lembrar que o contexto que Pedro escreve essa carta aos cristãos da Ásia Menor é um contexto de perseguição. Essa carta ela é escrita no início da década de 60, ali do primeiro século, e é um tempo, onde Nero era o imperador. Pouco tempo depois dessa carta ser escrita, os cristãos começaram a ser perseguidos com maior intensidade pelo imperador, devido a um incêndio de Roma, que Nero foi o próprio causador, mas ele culpou os cristãos. Mas nesse tempo os cristãos já eram injuriados pelas pessoas, eram caluniados
por cometerem algumas práticas, né, que eram abomináveis a toda a sociedade. Então, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Os cristãos, eles eram injuriados, eram caluniados, chamados de canibais por participarem de uma celebração, um ritual, onde eles diziam que comiam o corpo de um tal de Cristo e bebiam o sangue desse Cristo. Então, diziam que os cristãos eram canibais. Os cristãos também eram acusados de cometerem incesto, né? Porque eles eram casados com pessoas que eles chamavam de irmãos e irmãs. Então, era todo tipo de calúnia e injúria que havia. E os cristãos, desde esse tempo, já eram odiados. Se lembrem que as primeiras pessoas que se converteram ao cristianismo eram judeus. E quando um judeu se convertia ao cristianismo, ele era totalmente renegado por sua família. Muitos cristãos, eles perdiam as suas casas, perdiam o convívio com a família, porque a família simplesmente os abandonavam e esqueciam, né, que eles eram parentes, porque eles estavam negando a fé, né? Eles diziam que eles estavam negando a fé no único Deus verdadeiro, não sabendo eles que Jesus era o próprio Deus. Então, eles achavam que os judeus convertidos ao cristianismo estavam negando o Supremo Senhor. Então, o contexto é esse: muita perseguição, muita injúria, muita calúnia, e o sofrimento ainda iria se agravar mais ainda. A gente sabe que quando Nero passa a perseguir os cristãos, muitos deles foram mortos de maneiras terríveis. Muitos cristãos eram empalados, molhados com betume, e Nero mandava atear fogo nos cristãos para que os cristãos, incendiando, servissem como luminares no meio da cidade, nos jardins de Nero. E Nero se alegrava com isso, né, de ver o sofrimento dos cristãos. Então, Pedro escreve essa carta para incentivar os cristãos a perseverarem, porque eles sofriam por causa do nome de Cristo. A única culpa que eles tinham era essa: eles carregavam o nome de Cristo e eles eram perseguidos por conta desse nome. E isso trazia muita tristeza para algumas pessoas. Alguns cristãos eram colocados contra a parede e muitos deles, né, eram desafiados a negar a Jesus para serem salvos de uma prisão, de uma morte. E muitos deles abriam mão da fé em Cristo para livrar a sua própria vida, né, a sua alma. Então, o cenário era esse. E Pedro escreve aos irmãos para que eles perseverassem, para que eles continuassem firmes em meio a toda essa perseguição, a toda essa situação que os cristãos passavam. É uma palavra de encorajamento. E aqui no capítulo 4, a partir do verso 12, Pedro vai falar sobre a realidade do sofrimento na vida do cristão. Pedro vai mostrar para aqueles irmãos que eles não podiam ficar achando que o sofrimento era incompatível com a vida do cristão. Muitas vezes, quando o sofrimento, né, vem nas nossas vidas, a gente fica surpreso. Oh, o sofrimento, por que será que a gente está passando por isso? Nós somos filhos de Deus. Essa teologia dos nossos tempos prega justamente isso: que o cristão não sofre, que o cristão vive de glória em glória, é bênção o tempo todo, é prosperidade. É isso que se prega. Então, até o slogan de muitas igrejas é pare de sofrer, né? O sofrimento não pertence ao cristão, mas a Bíblia diz justamente o contrário. E nós vamos ver que Pedro, ele fala isso para os irmãos, e eles precisam perseverar mesmo em meio a todas essas perseguições e dificuldades que eles enfrentavam. Então, o alerta de Pedro aqui para os irmãos é que o sofrimento é totalmente compatível com a vida cristã. Então, ele diz no verso 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ele usa esse sofrimento aqui como esse fogo extraordinário. Então veja que não era um sofrimento leve, eram coisas pesadas que estavam acontecendo ali com os cristãos, mas ele alerta aqueles irmãos que eles não deveriam estranhar
esse fogo estranho, essas provações intensas que eles enfrentavam, como se fosse algo extraordinário, como se fosse uma surpresa para eles estarem passando por situações como aquelas. Então, enquanto cristãos, a gente não pode estranhar o sofrimento quando vem na nossa vida, como se fosse algo de outro mundo, como se fosse algo incompatível com a vida cristã. Nós precisamos lembrar do nosso Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se o mundo perseguiu a Cristo, o mundo vai perseguir os seguidores de Cristo também. Então, lembremos que nós, quando depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos unidos a Ele. Então, os sofrimentos de Cristo são os nossos sofrimentos, assim como as glórias de Cristo também são as nossas glórias. E Pedro vai falar também sobre isso, né? Os sofrimentos de Cristo como os nossos sofrimentos e as glórias de Cristo também como as nossas glórias. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. O mundo incrédulo odeia os seguidores de Jesus. Lá em João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 15, João vai narrar o Senhor Jesus falando sobre isso. Versos 18 e 19. João 15, 18 e 19. Jesus falando ali aos seus discípulos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos... Então a realidade do cristão é essa. O mundo incrédulo odeia os seguidores de Jesus. E por que o mundo nos odeia? Porque Cristo nos chamou para Ele. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, nós seríamos iguais a eles. Mas como não somos iguais às pessoas que estão no mundo, como o Senhor nos chamou para si, nos regenerou, deu-nos uma nova vida, uma nova natureza, o mundo nos odeia por causa disso. Então essa é a nossa realidade diante do mundo. Então, o sofrimento, quando vem sobre nós por carregarmos o nome de Cristo, irmãos, precisamos lembrar que o sofrimento não é sem motivo. O texto vai nos dizer ainda, no verso 12, que o fogo ardente que surgiu no meio deles é destinado a provar aos irmãos. Então, o objetivo da perseguição, da dificuldade que eles enfrentavam era justamente essa. Deus estava provando aqueles irmãos. Nós precisamos lembrar disso. O sofrimento não é sem motivo. O sofrimento, ele é pedagógico na vida do cristão. O sofrimento que nós enfrentamos esse sofrimento para que nós possamos aprender algo da parte de Deus. O sofrimento vem para nos ensinar. Ele vem para nos provar, não vem para nos destruir. E ele vai usar essa figura do fogo ardente, lembrando do trabalho do ourives, né? Que purifica ali o ouro, e para purificar o ouro se utiliza o fogo, né? Altas temperaturas para purificar aquele metal. E a gente vê que quando o ourives está ali purificando o ouro, submetendo ele a altas temperaturas, o que é que o fogo faz? O fogo destrói apenas a escória, o fogo destrói apenas aquilo que está misturado no ouro, que não é ouro, que não presta, que não tem valor nenhum. Enquanto isso acontece, o ouro está sendo purificado. Então nós precisamos lembrar que quando passamos pelas provações, Deus está fazendo a mesma coisa com a gente. As provações é esse fogo ardente que nós passamos, que Deus usa para nos purificar. Quando nós passamos pelas provações, Deus está, de alguma maneira, queimando em nós tudo aquilo que não presta, retirando de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e nesse processo Deus está nos purificando, e quando Deus nos purifica, Ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. Então o sofrimento, ele é algo necessário na vida do cristão. Nós falamos muito em crescimento espiritual, em amadurecimento, de nos parecermos com Cristo. Mas existe um preço a ser pago para que a gente alcance esse patamar de se parecer cada vez mais com Cristo. Você vai ser provado o tempo todo. Esse fogo ardente, nós iremos passar por esse fogo ardente durante muito tempo da nossa vida.
Durante muitos momentos da nossa vida, nós passaremos por esses momentos de fogo ardente nas nossas vidas. Então, nós precisamos lembrar isso, irmãos. A nossa fé, ela é testada pelo sofrimento. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Deus sempre vai colocar nossa fé à prova. Portanto, não podemos ficar surpresos com essas situações de dificuldade, sofrimentos, perseguições, calúnia, injúria que nós sofremos por carregarmos o nome de Cristo. Não podemos olhar essas coisas como algo extraordinário. Meu Deus, como é que isso sobreveio a mim? Tem cristãos que se vitimizam quando passam por problemas como esse. Eu não mereço, Senhor, olha só, eu não esperava passar por isso. A gente não pode agir dessa maneira, como se fosse algo extraordinário que estivesse acontecendo com a gente. A gente não pode olhar para as provações como se fosse algo estranho que está acontecendo na nossa vida, como se o diabo estivesse botando a mão na nossa vida, né? Tem pessoas que sempre vão para esses extremos, né? A maioria, às vezes, é o diabo, né? Tudo é o diabo. O diabo está botando a mão na minha vida. O diabo está agindo para me destruir. Tudo é o diabo, irmãos. E muitas outras pessoas também não conseguem enxergar a culpa, muitas vezes, né, dos pecados que cometem e que vão levar essas pessoas a sofrer momentos de dificuldades também na sua vida, né? De perseguições, de lutas, de injúria. Mas nós precisamos lembrar que, enquanto cristãos, Deus, sempre estando no controle de todas as coisas e das nossas vidas, Ele nos permite passar por momentos como esse para nos purificar, para nos fortalecer, para provar a nossa fé. E nós precisamos lembrar isso, irmãos. Ao invés de ficar questionando as provações, as dificuldades que enfrentamos, nós precisamos confiar na providência de Deus. Precisamos lembrar, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle dessa situação. Então, ao invés de perguntar, nós sempre dizemos isso. Na provação, ao invés de perguntar por quê, precisamos perguntar para quê, Senhor, eu estou passando por isso. O que o Senhor quer me ensinar? De que maneira o Senhor quer me ensinar nessa situação? De que maneira o Senhor deseja me fortalecer? Que área da minha vida o Senhor deseja aperfeiçoar com essa situação que eu estou enfrentando? E assim a gente vai sempre confiando na providência de Deus nas nossas vidas. E ele continua, no verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Qual deve ser a atitude do cristão em meio ao sofrimento? É ficar olhando para o sofrimento com tristeza, olhando como se fosse algo extraordinário, algo estranho que está acontecendo? De maneira nenhuma. Quando ele usa o termo pelo contrário, Pedro está introduzindo um contraste à primeira situação que ele descreve no verso 12. Ao invés de olharmos para a situação de dificuldade como se fosse algo mirabolante que está acontecendo na nossa vida, algo estranho, ao invés de olharmos para a situação de dificuldade como se fosse uma surpresa da parte de Deus nas nossas vidas, a nossa atitude deve ser alegria. A gente deve se alegrar em meio a essas situações de dificuldade, de perseguição. E ele vai colocar ênfase justamente nisso, em alegrar-se. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então, ao invés de a gente olhar de maneira negativa para os sofrimentos, a gente deve colocar os nossos olhos no nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente coloca os olhos em Cristo, nessas situações, a gente consegue se alegrar. Se você olhar para a situação e para as circunstâncias, você vai se entristecer. Mas se você coloca os olhos em Cristo e você tem a noção de que Ele está trabalhando na sua vida por meio daquela situação, você pode se alegrar em Cristo Jesus. E se existe uma coisa que o sofrimento faz na vida do cristão, é nos unir mais a Cristo. Talvez você possa fazer uma retrospectiva da sua vida aí cristã, da sua caminhada com Cristo. E todos nós sempre passamos por momentos na nossa vida
em que nós estivemos mais aos pés do Senhor, em oração, buscando a Deus, fervorosos ali buscando ao Senhor. E geralmente, quais são esses momentos que nós passamos por isso? São nos momentos de provação e de dificuldade. São nos momentos onde Deus, Ele tira de nós todo o apoio que temos, todas as pessoas que nós talvez pudéssemos confiar para resolver os problemas da nossa vida, todas as escoras onde nós nos apoiamos, Deus retira tudo e a gente só vê ao Senhor para nos ajudar naquela situação. E aí nós começamos a buscar a Deus. Oramos fervorosamente, lemos a palavra, estamos ali sempre diante do Senhor. Então, se existe uma coisa que as provações fazem na nossa vida, é nos unir mais a Cristo. Então, quando nós sofremos hoje, quando nós somos perseguidos, nós precisamos lembrar que Cristo passou pelas mesmas coisas. Então, nós estamos passando também por sofrimentos como o nosso Senhor Jesus Cristo também passou. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, tem algo maravilhoso que Paulo escreve para aqueles irmãos. Ele diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Muitas vezes a gente acha que a graça de Deus na nossa vida só vem para que a gente creia no Senhor, para que a gente ame a Deus. A graça de Deus foi derramada na nossa vida para a nossa salvação. Mas existe um outro lado da graça também que foi derramada sobre nós, e é uma graça também, como Paulo escreve aos irmãos de Filipos, padecer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nos momentos em que você está padecendo, passando por momentos de dificuldade, você tem visto essa situação como a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida? Geralmente nós não enxergamos esses momentos como a graça de Deus sendo derramada em nós. Mas Paulo diz isso aos irmãos de Filipos. Não foi concedida a vocês somente a graça de crer no Senhor, mas também foi concedida a graça de vocês padecerem por Cristo Jesus. Então, nos momentos onde nós estamos padecendo e enfrentando dificuldades, provações, nós precisamos lembrar disso. Senhor, nesse momento de dificuldade, eu sei que a Tua graça está sendo derramada sobre a minha vida. E assim como o Senhor me concedeu a graça de crer em Ti, o Senhor também me concede a graça de padecer pelo Senhor. Irmãos, isso verdadeiramente é uma graça. É um privilégio sofrer por Cristo. As pessoas que não conhecem ao Senhor não sabem o que é isso. Eles não sofrem por causa do nome do Senhor, porque eles são do mundo, o mundo ama cada um deles. Mas nós padecemos por Cristo, como nós lemos que João escreve, porque nós não somos aqui deste mundo. Nós pertencemos ao Senhor e por isso nós sofremos. Então é uma graça, é um privilégio nós sofrermos por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos lembrar de uma outra verdade também, irmãos. O Senhor Jesus, Ele se identifica com o seu povo. O Senhor Jesus se identifica com você. E quando você está sofrendo pela causa de Cristo, tenha certeza que Ele também está sofrendo juntamente com você. Quando você está sofrendo por pregar o Evangelho, quando você sofre e é caluniado por você viver de maneira piedosa, por amor a Cristo, você precisa se lembrar, eu estou participando dos mesmos sofrimentos que Cristo, Ele também padeceu. Precisamos lembrar que no meio dessa fornalha de aflição que enfrentamos, Cristo é o quarto homem da fornalha, trazendo ali a ideia lá da Babilônia, daqueles 3 jovens que foram jogados na fornalha por adorarem ao Senhor, por viverem de maneira piedosa. Lembremos disso. Quando estivermos na fornalha da aflição, Cristo estará conosco, Ele nunca nos deixa só. Ele está segurando na nossa mão. Ele nos prometeu isso em Mateus 28:20, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco para sempre, irmãos. Você nunca está padecendo sozinho. Jesus está sempre do seu lado. Pedro,
ele vai escrever que a gente precisa se alegrar na medida em que somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Mas aí ele vai lembrar de algo futuro que vai acontecer. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A gente pode até padecer no presente. A gente pode até estar passando por momentos de dificuldade, por provações na nossa vida, mas precisamos nos lembrar que na volta de Cristo nós partilharemos da sua glória. Nós hoje estamos partilhando dos sofrimentos de Cristo, mas quando Cristo vier, nós partilharemos também da sua glória. Nós precisamos lembrar que Cristo é vitorioso. Cristo venceu todos os inimigos e nós também, seus servos, compartilhamos dessa mesma vitória. Quando nós contemplarmos a glória que Cristo compartilhará com seus filhos, nós não nos conteremos naquele momento. Nós exultaremos de alegria diante da presença de Deus. E isso é uma certeza para as nossas vidas, irmãos. Então, desde já, nos sofrimentos, a gente já pode olhar para o futuro e a gente pode se alegrar. Hoje eu estou sofrendo, eu estou compartilhando dos mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. Mas eu olho para o futuro e eu sei que também Cristo compartilhará da glória dele conosco. Eu sou filho de Deus, por isso eu também sou co-herdeiro com Cristo. E Cristo compartilhará das suas glórias também comigo. Então já é um motivo de, mesmo nos sofrimentos, a gente poder se alegrar. É isso que diz Romanos 8,17. Romanos capítulo 8, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A importância de olhar para Cristo nessas situações é essa. Se você olha para a situação, você coloca os seus olhos somente na situação presente. Quando você olha para Cristo, você consegue vislumbrar o futuro. Você não fica preso à situação que você está enfrentando. Então a gente se lembra disso. Eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro dele. Então, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se com Cristo sofremos, também com ele seremos glorificados. Tem um texto também muito lindo em 2 Coríntios, que Paulo escreve no capítulo 4, verso 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Veja como Paulo descreve as tribulações que enfrentamos no verso 17. Elas são leves e momentâneas, são passageiras. E essa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você só consegue enxergar essas situações de tribulação que você enfrenta dessa maneira se você olhar para Cristo, e aí você consegue vislumbrar o futuro. Você se lembra que você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e todas as glórias que são de Cristo também pertencem a cada um de nós. E isso nos traz alegria de servirmos ao Senhor. Voltando lá para 1 Pedro capítulo 4, o verso 14, ele continua dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então o sofrimento aqui que Pedro está descrevendo, irmãos, é um sofrimento verbal. Era o insulto que os cristãos sofriam. Então, assim como aqueles irmãos, nós também devemos suportar todos os insultos, as calúnias muitas vezes que levantam contra nós por causa de Jesus Cristo. E veja que ele coloca, que ele começa o verso 14 com um termo condicional, a palavrinha se. Então esse se inicia uma frase que é uma condicional. Se você sofre pelo nome de Cristo, né? Se você é injuriado pelo nome de Cristo, essa é uma face da moeda.
Essa é uma realidade para muitos dos cristãos. Muitos cristãos são injuriados, caluniados por causa do nome de Cristo. Mas não existe só isso. Não é só sofrimento, não é só calúnia, existe um outro lado da moeda. Se você é injuriado e caluniado pelo nome de Cristo, aí vem o outro lado da moeda, né? Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Irmãos, se a dura realidade dos insultos é uma realidade hoje na sua vida, você precisa se lembrar que a recompensa celestial de Deus para você também é uma realidade na sua vida. E você precisa se lembrar que se você sofre por causa do nome de Cristo, isso é um sinal que Deus está te dando de que você tem o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus repousa sobre você. Se você não tivesse o Espírito de Deus, você não estaria sofrendo por causa do nome de Cristo. Você estaria vivendo uma vida excelente, aos olhos humanos, logicamente. Mas aqueles que vivem uma vida excelente aos olhos humanos, a gente sabe que o final deles é perdição. Então é melhor a gente sofrer hoje por causa do nome de Cristo e no futuro nós sermos glorificados pelo nosso Salvador. Então nós precisamos nos lembrar que são duas faces da moeda. Uma realidade hoje é o sofrimento, mas as glórias também são uma realidade na vida do cristão e nós precisamos nos apegar a essas duas verdades. E ele continua no verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outro. Esse verso 15 aqui é interessante porque ele está falando de sofrimento, de perseguição, de calúnia, de injúria. Mas Pedro está mostrando aqui aos irmãos que nem todo sofrimento, nem toda calúnia, nem toda injúria, ela vem da parte de Deus. Você pode ser caluniado, injuriado, você pode estar sofrendo algumas questões na sua vida, passando por momentos difíceis na sua vida, por causa dos seus próprios pecados. Porque você mesmo procurou isso. Então nós vemos que existem sofrimentos, Pedro diz aqui no verso 15, que o próprio homem provoca na sua vida. Por isso que ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. É vergonhoso para o cristão ser acusado dessas coisas, irmãos. É vergonhoso para o cristão ser condenado por crimes como esse. São práticas que não devem estar na nossa vida. Cometer assassinato, roubo, crimes em geral, qualquer que seja, ficar se metendo na vida dos outros, isso não é coisa de cristão. Se você comete essas coisas e você está passando por perseguição, por dificuldades, por injúrias, é um problema seu. Isso não vem da parte de Deus, não. Você que procurou isso para você. Então existem sofrimentos que não vêm da parte de Deus. Foi você mesmo que procurou. E Pedro está alertando aos irmãos quanto a isso. Então, enquanto cristãos, nós precisamos ter uma vida exemplar. Tão exemplar a ponto de não sermos classificados, pelas pessoas como criminosos, como culpados diante de um tribunal ou diante das outras pessoas. Então essas coisas que estão aqui no verso 15 não devem fazer parte da vida do cristão, porque se nós praticarmos essas coisas, nós passaremos por perseguições e dificuldades, mas são coisas que não vêm da parte de Deus, foram coisas que nós mesmos procuramos por causa dos nossos próprios pecados. E aí no verso 16 ele diz, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Irmãos, para o cristão, o sofrimento em si não tem importância. Mas o que tem importância, é o motivo desse sofrer. Não tem nenhuma vantagem se a gente sofre por causa de ações erradas que nós praticamos. Mas se nós estamos passando por sofrimento, por dificuldade, porque nós estamos honrando o nome de Cristo, isso é maravilhoso para a gente não se importa com o sofrimento. Sabe quando você está tranquilo e nada lhe acusa? Senhor, eu estou passando por essa situação na minha vida, mas eu estou tranquilo, Senhor. Eu vivo uma vida piedosa, eu busco ao Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor, e eu sei que esses sofrimentos que eu estou enfrentando não são consequências de pecados que eu cometi.
Não é porque eu fico me intrometendo na vida dos outros, não é porque eu sou um criminoso, não, Senhor. Mas eu sei que esse sofrimento que eu estou enfrentando é permissão do Senhor para me ensinar algo. O Senhor está me aperfeiçoando, o Senhor está me purificando através dessa situação que eu estou enfrentando. Então você nem se importa muito com o sofrimento, porque você sabe que Deus está trabalhando na sua vida. O interessante aqui é que Pedro fala, se sofrer como cristão. Para a gente, esse nome cristão é muito comum. Nós usamos muito esse nome nos nossos dias. Mas no tempo que Pedro escreveu, o nome cristão estava começando a se tornar comum no meio do povo. No Novo Testamento, a palavra cristão vai aparecer apenas 3 vezes. Quando você vai lá para Atos capítulo 11, verso 26, é a primeira vez que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. E ali você vai ver que os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Era uma cidade gentílica, era uma cidade helenista. Antigamente, antes desse acontecimento, lembremos que os primeiros cristãos eram judeus. Então, os cristãos, eles ainda continuavam sendo considerados como judeus. Só que agora o evangelho estava se espalhando em terras gentílicas. Em Antioquia, aqueles que estavam se convertendo não eram judeus. Então não cabia mais chamar os cristãos de judeus. E aí, aquele povo ali da cidade de Antioquia, e eram os não cristãos, foram eles que colocaram o nome dos crentes, de cristãos. Antigamente, os cristãos eram conhecidos como seguidores de Cristo ou gente do Cristo, e esse nome não teve origem entre os crentes. Não foram os crentes que deram esse nome, mas foi a população não convertida de Antioquia que descreveram os crentes como cristãos ou gente do Cristo. Só que esse nome era um nome pejorativo. Para a gente, é maravilhoso a gente ser chamado de cristão. Gente do Cristo ou pequenos cristos, aqueles que agem em conformidade com Cristo. Ser cristão é isso. Para a gente é maravilhoso ser chamado de cristão, mas naquele tempo era um termo pejorativo você ser chamado de cristão. 15 anos depois, aproximadamente, que o nome cristão foi usado pela primeira vez em Antioquia, o rei Herodes Agripa II, ele diz a Paulo, lá em Atos 26, verso 28, Por pouco me persuades a me fazer cristão. O uso desse nome cristão para o povo de Deus era uma ridicularização do povo. Os não cristãos usavam esse termo cristão como um termo pejorativo mesmo. Era como se fosse um xingamento, era para ridicularizar aquele povo. E Pedro, quando escreve essa epístola aos irmãos, ele escreve próximo à época em que estava para acontecer a perseguição de Nero, para os cristãos. E esse nome cristão foi usado como uma acusação para aqueles que seguiam a Cristo. Então, os cristãos que foram perseguidos, a culpa é dos cristãos. Então, ali era um xingamento para aquelas pessoas, era um termo pejorativo que eles usavam. Então, Pedro está dizendo aos irmãos para não se envergonharem de carregar esse nome. Ele fala assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus com esse nome, mesmo sendo pejorativo para o povo. Glorifique a Deus com esse nome, porque esse nome significa que vocês são gente do Cristo, que vocês pertencem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles não deveriam se envergonhar do nome pelo qual eles estavam sendo chamados pelo povo, antes eles deveriam glorificar a Deus com esse nome. Lembremos, irmãos, que a vergonha de Jesus nos transforma em covardes. Se você se envergonha por causa do nome de Jesus, e tem muito cristão que é assim, você não prega o evangelho no seu trabalho, você não diz a ninguém na faculdade que você é cristão, você é o cristão que chamamos de agente secreto, Ninguém sabe que você é cristão no lugar que você está. Você não pode revelar a sua identidade. E muitas vezes a causa disso é vergonha. Você tem vergonha do nome de Cristo. E se você faz isso, você é um covarde, meu irmão.
Você está sendo um covarde. A vergonha de Jesus transforma o ser humano em um covarde, mas a glória a Deus faz do cristão alguém audacioso. Quando você usa esse nome para glorificar o nome do Senhor, isso lhe transforma em alguém audacioso, alguém que verdadeiramente ama ao Senhor Jesus. O verso 17 diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro começa a falar do julgamento aqui agora. O julgamento tem seu ponto de partida na casa de Deus e depois prossegue com aqueles que não são membros da família do Senhor. Mas veja que Pedro está usando a palavra juízo e não castigo. Pedro está dizendo aqui que todos aqueles que sofrem perseguição e insulto por causa do nome de Cristo, como ele falou lá no capítulo 2, verso 9, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então eles precisavam lembrar que eles, quando estivessem diante de Deus, eles não seriam julgados para condenação, porque Cristo suportou a ira de Deus por cada um deles. E essa é a realidade de todo cristão. Nós sabemos que todo ser humano se encontrará com o Senhor para o julgamento, mas o julgamento dos cristãos não é para condenação. E o julgamento de Deus vai começar por nós, mas não para nos condenar, mas para nos glorificar de uma vez por todas. Porque nós precisamos lembrar disso. Cristo suportou a ira de Deus. Cristo sofreu o castigo em nosso lugar e assim nos libertou da maldição da ira de Deus. O povo eleito de Deus jamais vai sofrer o castigo do Senhor, porque Cristo já sofreu no nosso lugar. Como é que Deus trata o cristão? Disciplinando, não é castigando. Quando você comete um pecado e alguma coisa acontece, primeiro é a consequência do pecado que você cometeu, mas quando Deus está trabalhando na sua vida, Ele não está lhe castigando. Ele está te disciplinando. E a palavra diz que Deus disciplina apenas aqueles que Ele ama. Então Deus está lhe corrigindo para lhe educar. E Ele faz isso porque Ele lhe ama. Só que Deus não vai julgar somente os cristãos. Deus vai julgar também aqueles que não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus também, Ele julgará aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. E o julgamento de Deus sobre os descrentes vai resultar na exclusão deles da presença de Deus para todo sempre. A palavra de Deus diz lá em Malaquias 3,5 que o próprio Deus vai testemunhar contra os perversos no dia do juízo. E será um dia de choro, de sofrimento, e vai ser um sofrimento eterno, irmãos. Então é importante falar do Evangelho por isso. Porque a mensagem do Evangelho, quando nós depositamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, essa fé em Cristo Jesus nos livra desse julgamento para condenação. Jesus Cristo nos livra da ira vindoura de Deus. Quando você se encontrar com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, você se encontrará com Ele para ser galardoado, para ser glorificado de uma vez por todas. Mas se você se encontra com Deus sem Jesus Cristo, você será condenado eternamente. Você será condenado a estar excluído da presença de Deus para todos sempre. O verso 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Veja que ele fala que o justo é salvo com dificuldade. O justo é salvo com dificuldade por quê, irmãos? Porque a salvação é algo impossível para o homem. Lá em Mateus 19, depois de falar do jovem rico, o jovem rico, depois que Jesus diz a ele, que ele precisava vender tudo que ele tinha, dar aos pobres, depois voltar para seguir a Jesus, qual é a atitude do jovem rico? Ele fica triste e vai embora. E ele estava ali ansioso por seguir a Jesus, mas quando Jesus diz que ele tinha que abrir mão da riqueza, ele se entristece e vai embora. E aí Jesus começa a conversar com seus discípulos e diz: por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos falam, Senhor, então é impossível, né, alguém ser salvo, né, o rico ser salvo. A salvação é algo muito difícil, é impossível. E no verso 26 do capítulo 19, Jesus diz, a palavra diz, Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Lá também em Mateus 7,14, nós temos o texto que fala, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então, andar por esse caminho estreito não é fácil. A gente sabe o preço que a gente paga por estar andando por esse caminho estreito. Mas existe um galardão lá no final. Atos 14, 22 também diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar pelo reino de Deus. Por isso que Pedro está escrevendo aqui, é com dificuldade que o justo é salvo. A salvação é impossível para nós. Essa caminhada com Cristo não é fácil, irmãos. A gente sabe o preço que a gente paga. A gente sabe que o homem não pode conquistar a sua salvação. A salvação é uma dádiva de Deus. Mas também a salvação é um processo de desenvolvimento e crescimento espiritual no conhecimento de Jesus Cristo como o nosso Salvador. E nesse processo nós precisamos nos esforçar o máximo possível. E a gente paga um preço por isso. E aí ele continua, né? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, se para a gente já é difícil, o que será então da pessoa que não adora e nem ama a Deus e transgride os mandamentos de Deus? Essa é uma pergunta retórica, logicamente, que Pedro faz para mostrar o que já é evidente. Então, se para a gente já é difícil, imagine para quem está alheio a Deus. O final deles é separação total da presença do Senhor. Não haverá salvação para eles. E no verso 19, terminando, ele diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra-chave aqui do verso 19 é encomendem a alma ao fiel Criador. A palavra encomendar, ela é retirada de um termo bancário que significa depositar em confiança ou depositar algo valioso nas mãos de um amigo fiel. E aqui a palavra está falando da alma. Aquilo de mais valioso que nós temos é a nossa alma, verdadeiramente. E Pedro está dizendo aos irmãos, depositem a sua alma, entreguem ela nas mãos do Senhor. Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Entregar, irmãos, a nossa alma ao Senhor é a gente deixar de se preocupar. É você viver tranquilo. E lembre que nós estamos falando aqui de provação, de perseguição, de momentos de dificuldade. Então, ao mesmo tempo que Paulo traz o problema que os irmãos enfrentavam, ele traz a solução. Você quer passar tranquilamente por essas situações na vida de vocês? De injúria, de calúnia, e as coisas ainda vão piorar. Vocês vão ser perseguidos, muitos serão mortos. Mas vocês querem passar por tudo isso tranquilo? Encomendem a alma de vocês ao Senhor, ao fiel Criador. Então ele está dizendo, em outras palavras, quando você se entrega ao Senhor, quando você entrega a sua alma ao Senhor, você deixa de se preocupar. Você descansa nos cuidados de Deus. Você se lembra que o Deus que te criou, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é totalmente capaz de cuidar de você. E por que você deve entregar a sua alma a Ele, algo tão valioso? Porque Ele é digno de toda a nossa confiança. Confie em Deus em meio ao sofrimento e alegre-se nele, apesar das circunstâncias. Então o remédio é esse, irmãos. Ao invés de viver atribulados, ansiosos, entristecidos, entregue a sua alma ao Senhor.
Confie nele. Diga, Senhor, eu me entrego totalmente ao Senhor. Aquilo de mais valioso que eu tenho, que é a minha alma, Senhor, está nas tuas mãos, ó Pai. Eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor é totalmente capaz de cuidar de mim. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida totalmente. E por isso eu me entrego ao Senhor. Enquanto isso, a gente vai praticar o bem. A gente vai praticar obras que glorifiquem a Deus. É isso que ele fala. Entreguem, encomendando a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, o sofrimento muitas vezes endurece a pessoa. A gente fica arisco por causa do sofrimento. Mas Pedro está dizendo ao contrário. Quando você se entrega a Deus, você vai praticar o bem agora. Então, o sofrimento não pode nos endurecer. O sofrimento não pode nos deixar apáticos, na defensiva, arisco com tudo e com todos. Se nós nos entregamos a Deus, a gente precisa agir para a glória de Deus, em favor do nosso Senhor. Então, mesmo com lágrimas nos olhos, você vai semear no reino de Deus. Mesmo sendo rejeitado pelas pessoas, você vai olhar para elas com um olhar de amor, com compaixão por essas pessoas. Ainda que as pessoas lhe amaldiçoem, você vai abrir a sua boca para abençoá-las, para pregar o evangelho, para falar da palavra de Deus. Ainda que você esteja sendo perseguido, você vai orar por essas pessoas. Você nunca vai cessar de fazer o bem, de glorificar a Deus com as suas obras. Meus irmãos, esse texto nos mostra que, como filhos de Deus, a gente não pode ver o sofrimento como algo estranho, nem anormal nas nossas vidas. O sofrimento é o meio que Deus usa para nos tornar bem-aventurados, mais do que felizes. E dessa maneira, nós podemos glorificar a Deus, fazendo bem aos outros, dando testemunho da nossa fé. E a gente, irmãos, quando olha para o Calvário, quando a gente olha para a cruz de Cristo, isso nos dá força para prosseguir, mesmo em meio ao sofrimento e à dificuldade. A cruz do Calvário é a maior prova de que o sofrimento, segundo a vontade de Deus, nos conduz à glória. Jesus, ele foi glorificado depois do momento de sofrimento dele, de morte. Ele foi ressuscitado, ele hoje está glorificado ao lado do Pai. E a mesma coisa acontecerá comigo e com você. Então, na situação que você está enfrentando, encomende sua alma ao Senhor. Se entregue a Deus e diga, Senhor, eu confio totalmente em Ti. E por isso eu me entrego, eu confio, eu descanso. Está nas Tuas mãos, Senhor, a minha vida. Faça de mim o que o Senhor quiser. E glorifica o Teu nome através da minha vida. Eu vou me preocupar agora em servir ao Senhor, em fazer boas obras que glorifiquem ao Teu santo nome. Aos que estão aqui nessa noite, que talvez não tenham ainda uma aliança com o Senhor, lembrem-se do que Pedro fala. Todos nós nos encontraremos com Deus. E se você se encontrar com o Senhor, sem ter o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, esse encontro com Deus vai ser para a sua tristeza. Mas se você se achegar a Cristo, se você orar nesse momento convidando o Senhor, venha ser Senhor e Salvador da minha vida, eu me entrego a Ti nesse momento, ó Pai. Me salve, Senhor. Eu reconheço os meus pecados e eu peço perdão ao Senhor. Vem me purificar, ó Pai. Vem me livrar de tudo aquilo que não provém do Senhor e me salve, me reconcilie com o Pai. E Jesus pode fazer isso nessa noite na sua vida. E o teu encontro com Deus naquele grande dia será um encontro de muita alegria. E para a igreja do Senhor que está reunida aqui nessa noite, se lembre, a igreja não se torna fiel por ser perseguida, mas a igreja ela é perseguida por ser fiel ao Senhor. E para terminar, o texto de 2 Timóteo 3,12, que diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma realidade das nossas vidas. Quando começar a perseguição sobre a igreja de Deus, sobre os cristãos, e ao que tudo indica, esses dias não estão distantes, irmãos. Lembrem-se dessa palavra. Lembrem-se disso. Lembrem-se que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos.
mas se lembre que Deus nos chamou para andar piedosamente na sua presença. Então permanecemos fiéis ao Senhor, independente da perseguição e das circunstâncias, mas olhemos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e que esse olhar para o Senhor nos traga alegria e exultação nas grandes bênçãos que estão preparadas para todos nós que servimos ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Te bendizemos, ó Pai, glorificamos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por Tua palavra. Nesse momento oramos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo aplique tudo isso que aprendemos nas nossas vidas, Senhor. Sabemos que é muito difícil, ó Pai, nós olharmos para o sofrimento sob a ótica do Senhor. Muitas vezes nós achamos que não merecemos aquilo que estamos enfrentando, que o sofrimento vem para nos destruir, que é algo, Senhor, que vem realmente para passar por cima de nós, para nos quebrar totalmente, mas nós precisamos lembrar, ó Pai, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo está debaixo do Teu controle, ó Pai. O Senhor controla as nossas vidas. E até as perseguições, até os momentos de provação que enfrentamos, o Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está formando o caráter de Cristo nas nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a como Tiago escreveu, que nós precisamos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. Lembrando, Senhor, que a provação da nossa fé produz em nós perseverança. Nos ajude, Senhor, a nos alegrar em meio, Senhor, às perseguições, às provações, às injúrias, às calúnias. Nos dê, Senhor, a alegria por sofrermos, por carregarmos o nome de cristãos. Que venhamos lembrar todos os dias disso. Nós somos pessoas que pertencem ao Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador e nós nos identificamos contigo, ó Pai, e carregamos o Teu nome em nós. Ainda que isso venha trazer tribulações, perseguições às nossas vidas, nós nos alegramos por padecermos pelo nome do Senhor. Porque assim como o Senhor sofreu, nós também sofreremos, ó Pai. Que nós tenhamos alegria nessas coisas. Nos fortaleça, Senhor, e nos ajude a permanecermos fiéis para a glória do Teu nome, a que nós oramos. Amém.